Falar sobre o presidente Lula, que viaja nesta semana para os Estados Unidos, onde vai se reunir com o presidente Joe Biden. Lula embarca na próxima quinta-feira, vai cumprir a agenda com Biden na sexta. Vamos falar mais então sobre esse encontro, expectativa em torno dessas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Para isso, contamos com a ajuda do Carlos Gustavo Pódio. Ele é doutor em Relações Internacionais, professor do Departamento de Ciência Política da Berea College dos Estados Unidos. Pódio, nosso parceiro aqui da CNN, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. É um prazer conversar com você, com quem nos assiste aí pela CNN. Bem, Pódio, a gente já tem aqui um pouco do que será a pauta desse encontro. Investimentos, defesa da democracia, questões climáticas, guerra na Ucrânia. Qual deve ser a pauta de maior destaque nessa conversa? Carol, a gente precisa entender que os Estados Unidos são um dos principais, claro, parceiros do Brasil, não apenas no campo comercial, segundo o principal parceiro comercial do Brasil, mas um parceiro no qual também nós compartilhamos uma série de valores, né? Somos as duas maiores democracias do hemisfério ocidental. O Lula vai a esta viagem, agora já no começo do seu mandato. Todos os presidentes brasileiros, desde a redemocratização, mesmo os presidentes da época do período militar, mas todos os presidentes brasileiros, do Sarney ao Lula, agora no seu terceiro mandato, foram aos Estados Unidos, né, o que mostra esta importância. Da mesma forma, os presidentes americanos vieram aqui para o Brasil, sendo uma exceção o Donald Trump, que não veio ao Brasil, né? De fato, a última visita de um presidente americano ao Brasil foi o Barack Obama em 2011, né? Então, nós compartilhamos aí uma série de temas importantes, e esses temas da agenda que o Lula vai discutir com o Biden são temas que ganharam uma relevância ainda maior em virtude dos acontecimentos dos últimos anos, seja nos Estados Unidos e seja no Brasil, né? Então, pode ser um momento em que ambos os presidentes comecem aí a desenvolver uma relação mais profunda e que avance aí alguns pontos importantes dessa agenda que ambos os presidentes têm em comum, como é o caso, como você citou, da agenda climática, que me parece que tem ganhado bastante relevância. Pois é, inclusive pode, quando a gente olha quem vai integrar essa comitiva presidencial, temos, por exemplo, os ministros Fernando Haddad, Marina Silva, Mauro Vieira e Aniele Franco, além do assessor especial da presidência, Celso Amorim. A escolha desses nomes deixam evidente a mensagem que o Brasil quer passar? Eu acho que mostra, como disse, que o Brasil leva a sério esta relação com um dos seus principais parceiros, né? A relação histórica que nós temos com os Estados Unidos, que, portanto, ela precisa ser construída independente da relação pessoal dos presidentes. Vamos lembrar, Carol, que o próprio Lula, ele teve uma relação muito positiva com o George Bush. E, por outro lado, também teve uma relação positiva com o Barack Obama, que tem uma posição ideológica distinta, evidentemente, da do Bush, né? Então, a gente precisa aprender a lidar, independente dos presidentes de turno, né? Nós vamos ter uma eleição aqui nos Estados Unidos, uma eleição presidencial no ano que vem. Não se sabe se o Biden vai ou não ser eleito ou reeleito. Isso mostra a necessidade de se construir uma relação relevante com os Estados Unidos. Eu acho muito importante, né? Muito interessante o papel que a Marina Silva tem tido no governo Lula, né? De fato, a Marina Silva, ela é uma personalidade muito conhecida internacionalmente no campo do meio ambiente. Eu acho que o governo tem aproveitado muito este bônus diplomático, né, que traz a presença da Marina Silva. Então, é claro que essas reuniões entre presidentes, elas não resolvem, né, todas as questões. O que se faz mesmo em termos de diplomacia acontece sem que a gente veja, né, nos bastidores, a costura dos acordos são feitos fora dos holofotes, mas há aí também, claro, uma questão simbólica muito importante. Acho que um elemento que talvez, ou seja, estamos aqui tratando de uma série de questões que coincidem na agenda, né? Mas eu acho que uma questão que talvez me interesse saber como vai ser abordada nesta reunião entre o Biden e o Lula é aquela que eu acho que é o grande elemento de atrito hoje entre o Brasil e os Estados Unidos, que se refere à posição do Brasil e particularmente à posição do presidente Lula no que concerne à guerra da Ucrânia, né? E essa é uma questão que eu acho que vamos ter que observar bastante atentamente como que vai ser tratada nessa reunião. Pódio, ainda nessa linha das mensagens que o Brasil quer passar nesse encontro, será o terceiro país visitado por Lula, depois da Argentina e depois do Uruguai. Estados Unidos antes da China, antes da Europa. Quais são os significados que essa escolha carrega?
Como eu disse, eu acho que vai dentro de uma perspectiva, uma tradição histórica, diplomática do Brasil, né? Houve um certo equívoco, talvez, da administração Bolsonaro, de achar que o Bolsonaro, por ter uma postura de proximidade muito grande individualmente com o Donald Trump, achar que estava inaugurando aí alguma era muito diferente em termos das relações entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil e os Estados Unidos são um país que tem relações históricas muito profundas, né? Os Estados Unidos eram o nosso maior parceiro comercial até pouco tempo atrás, depois de ser suplantado pela China, e que, portanto, é uma relação que merece, é ainda a maior potência do mundo, e uma relação que merece, portanto, uma atenção especial. Eu acho que o Lula segue uma tradição, quer dizer, essas visitas de presidentes brasileiros à Argentina, aos Estados Unidos, normalmente são esses dois países que figuram aí no topo da agenda das primeiras visitas internacionais de todos os presidentes. Se a gente vê o Fernando Henrique Cardoso foi muitas vezes aos Estados Unidos, a Dilma Rousseff, se não me engano, foi 3 vezes aos Estados Unidos, que é o mesmo número de vezes que foi o Bolsonaro. O Lula também, quando nos seus 2 primeiros mandatos, esteve muitas vezes presente. Então, acho que é uma relação, de fato, que tem a ver com uma construção regional, né, no nosso hemisfério, e que, portanto, faz sentido que o Brasil dê prioridade a esses nossos vizinhos hemisféricos e, em seguida, outros vizinhos, outros parceiros importantes, como os que você mencionou. Tem que, sim, claro, visitar a China, fazer uma visita à Europa, né? Mas dessa vez, de fato, visitar países europeus importantes, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro, quando foi à Europa, da última vez, se não me engano, acho que ele só visitou a Hungria, né? Foi lá falar com o Putin e depois deu uma passada na Hungria e pulou, né, uma série de países importantes europeus com os quais nós temos, sim, que construir uma relação. Afinal de contas, temos, inclusive, um acordo sendo negociado entre o Mercosul e a União Europeia. Então, tem pautas aí importantes diplomáticas e que que o Brasil tem que saber equilibrar de uma forma bastante inteligente. Você já deixou muito claro que estamos num novo capítulo das relações diplomáticas, principalmente nesse ponto que trazemos, que é a relação Brasil-Estados Unidos. Onde estão os nossos principais interesses nessa relação? A gente trouxe há pouco ali algumas pautas que serão abordadas, alguns assuntos, por exemplo, questão climática, defesa da democracia. Para o Brasil, qual que é o nosso principal interesse nessa conversa com Joe Biden? Os Estados Unidos, veja, ao contrário, por exemplo, da nossa relação com a China, nós temos uma relação muito importante com a China, mas é uma relação que é muito baseada em questões puramente comerciais, né? A China é um parceiro comercial muito relevante para o Brasil. É possível que, com o tempo, esta relação comercial que o Brasil tem com a China se desenvolva em outros tipos de relações mais profundas em outros campos. No caso dos Estados Unidos, a nossa proximidade, a nossa relação com os Estados Unidos, somos os 2 maiores países do hemisfério ocidental, não é uma relação que se resume a questões econômicas. Os Estados Unidos, além de ser um importante parceiro econômico do Brasil, é um parceiro com o qual nós, como disse, compartilhamos valores importantes, como, por exemplo, a questão da defesa da democracia, né? Essa é uma questão, por exemplo, que não aparece, por razões óbvias, numa relação entre o Brasil e a China. Então, portanto, é importante, sim, que o Brasil construa isso, que entenda o papel dos Estados Unidos, e me parece, de novo, quer dizer, sou alguém que me debruço muito sobre a relação Brasil e Estados Unidos, o que a gente vê em termos de históricos é que, ao contrário, por exemplo, se a gente olhar a história da relação entre Argentina e Estados Unidos, tem muito mais altos e baixos do que a relação entre o Brasil e Estados Unidos. A nossa relação é uma relação que tem sido historicamente independente de governos, bastante cordial e que, portanto, reflete interesses estruturais, né? Não é uma relação que depende de interesses pessoais ou individuais deste ou daquele presidente. Qualquer presidente brasileiro que conheça um mínimo de história sabe a importância que tem a relação, em particular, com este parceiro que repito ainda, a principal potência global. Vou aproveitar sua participação com a gente para falar de uma outra expectativa para essa semana, que é o discurso de Estado da União. Primeira vez que Joe Biden fará um discurso para uma Câmara dos Representantes de maioria republicana. O que deve ser prioridade nessa mensagem? É um discurso já focado em 2024?
Sem dúvida nenhuma, todos esses chamados, os discursos do Estado da União, ele é um discurso que tem, como a gente sabe muito bem, um objetivo muito claro de angariar apoio doméstico, né? Inclusive, há pesquisas aí que mostram que, historicamente, todos os presidentes, semanas após esse discurso, eles veem uma melhora na sua popularidade. E devemos esperar a mesma coisa do Biden. A grande questão do Biden, Carol, é que não está claro ainda, 100% claro, pela questão da idade avançada do Joe Biden, se ele vai se colocar como candidato à reeleição. Ele tem dito que sim. Não parece haver muito entusiasmo entre os eleitores americanos, nem pelo Biden, muito menos por uma repetição de uma disputa entre Biden e Donald Trump, né? Imagine você que isso é uma possibilidade que pode acontecer, mas, ao mesmo tempo, no campo democrata, a gente não vê aparecer candidatos que possam fazer frente ao Biden, né? Não há candidatos muito fortes, pelo menos até agora, no Partido Democrata, que possam se apresentar como potenciais rivais do Joe Biden. Isso deixa o campo aberto para o Joe Biden. E claro que os democratas, o candidato dos sonhos para os democratas, isso me parece que tem sido deixado muito claro, seria o Donald Trump, né? Talvez um outro candidato republicano tornasse a vida do Biden um pouco mais complicada. O Donald Trump, por conta de ter uma altíssima taxa de rejeição, é claro que muita gente apoia o Trump muito fortemente, mas ele tem uma altíssima taxa de rejeição, e foi essa taxa de rejeição que levou o Biden ao poder nos Estados Unidos, ela permanece, ela é um ativo importante para os democratas, caso, de fato, o Trump seja novamente confirmado como candidato do Partido Republicano, ainda que esteja um pouco distante para fazer essa afirmação. Mas, sim, sem dúvida nenhuma, se não o Joe Biden, são aí os democratas pensando já nas eleições de 2024. Carlos Gustavo Pódio, conosco aqui nessa conversa, ele que é doutor em Relações Internacionais. Mais uma vez, Pódio, obrigada e até uma próxima. Uma boa noite. Obrigado, Carol. Hoje com participação especial da minha gata, como vocês viram. Boa noite para todos. Foi o grande destaque, viu, Pódio, da entrevista. Todo mundo aqui me chamando a atenção no ponto, inclusive, para observar a sua gata aí brilhando na tela da CNN. Obrigada.